Boa noite, oitavo ano. Hoje é 30 de outubro de 2020. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem e vamos para a nossa aula. Eu quero que você, por favor, abra o seu livro, aquele que nós chamamos de livro grosso. Vou colocar a página aqui. Passei uma atividade para que você lesse Eu, Escultor de Mim, o texto, página 315. Vamos continuar agora com a página 316. Vamos para o número 4. Depois vocês farão a correção dessa página 315. Então, no terceiro parágrafo, a expressão vai ficando indica que a transformação acontece de uma hora para outra, a transformação ainda não aconteceu, as mudanças ocorrem gradativamente, a ação ocorreu no passado, e letra E, a passagem de uma fase para outra da vida é um processo infinito. Então, quarto, a letra correta é a letra C. Então, vamos para a quinta questão. Na quarta, as mudanças ocorrem gradativamente, né? Silenciosamente. Quinta questão. Lê o trecho abaixo, retirado do quarto parágrafo. As surpresas se sucedem. Os músculos se tornam mais fortes, as pernas ficam torneadas, impossível não reparar. Então, quinto, letra A. Quantas orações há nesse período? Então, a resposta, vamos colocar aí, há 4 orações. Vocês já sabem que vocês vão contar os verbos. Letra B. Essas orações se apresentam dependentes uma das outras? Não. Letra C. Como se classifica esse período? Coordenativo, por isso que elas são independentes. Então, coloca aí, período composto por coordenação. Vamos para a sexta questão. No quarto parágrafo, a palavra casualmente poderia ser substituída sem mudança de sentido por A, de repente, por acaso, rapidamente, propositalmente, preocupadamente. Então, letra B, no caso, por acaso, casualmente, ok? Estamos aí trabalhando os nossos conectivos. No sétimo parágrafo do texto, qual é o sujeito do verbo passamos? A cronista e os leitores que são jovens, a autora e seus familiares, a cronista e as pessoas que ela conhece, pessoas desconhecidas. No sétimo parágrafo. Então, sétimo, letra A. A cronista e os leitores. Vamos agora para a oitava questão. Em relação aos verbos empregados no texto, podemos afirmar que a flexão na primeira pessoa do plural revela que a autora preferiu manter certo distanciamento dos seus leitores, que a cronista procurou criar mais familiaridade com seus leitores, mostrando que, como todos os seres humanos, ela também passou por transformações, que vocês leram, foi uma crônica. C. Desconhecimento da cronista a respeito das normas gramaticais.
D. Certa indiferença da cronista para com os seus leitores, e a cronista se coloca entre as pessoas cujo corpo se transformou, que não é verdade. Então, na cara aí, né? Correto, letra B. Nona questão. Aí a resposta pessoal, tá? A autora defende que nosso corpo é um texto do qual se inscreve a nossa história e a forma na qual se insinua a nossa individualidade. Então, você vai dar aí a sua resposta pessoal. Ainda em relação ao último parágrafo do texto, analise as afirmações. A vida nova a que a autora se refere é a adolescência. Com a expressão sem currículo, a cronista quis dizer que, ao deixar a adolescência e ingressar na vida adulta, temos experiências importantes. No terceiro, na vida adulta, o corpo passa a ter menos importância como imagem mostrada aos outros. Estão corretas. Apenas, a 2, aliás, a B, que é a 3, a C, 3, a D, 1 e 2 e a E, 1 e 3. Então, correta, 1 e 3 é décimo, letra E. Bom, já que estamos com tempo, vamos para a correção, né, dessa atividade para casa. Então, começamos hoje de trás para frente, sem problema nenhum. O importante é que você faça e depois você faça a correção, que você responda. Analisando a forma como a autora utilizou a linguagem, observamos certa intimidade no trato com o leitor. O que essa postura possibilita? Se é uma crônica, né, gente? Então, vamos botar aí. A intimidade no trato com o leitor possibilita uma maior aproximação. Vamos para a segunda questão. Agora, analise o último período do primeiro parágrafo. Para melhor explicitar as relações de sentido, poderíamos pôr uma conjunção no início deste período. Ansiamos reconhecer neles as feições pelas quais temos afeto. A pergunta é: que conjunção melhor desempenharia esse papel? Então, letra A, no entanto. Letra B, mas, sem o I. Letra C, portanto. D, I. E letra E, porque. Então, a letra C, portanto, enciamos reconhecer neles as feições pelas quais temos afeto. Então, segundo, letra C. Terceira questão. Considerando a linguagem empregada no texto, analise as afirmações. Temos 1, 2, 3, 4 e 5 para que você marque a resposta correta. A autora buscou se expressar de maneira espontânea, como se conversasse com o leitor. A autora procurou elevar a linguagem utilizando palavras complicadas para dificultar a leitura. Como é muito simples, a linguagem empregada pela autora empobreceu o texto. A autora quis prender a atenção do leitor justamente pela forma de escrever muito clara, simples e direta. Quinto, a linguagem empregada está inadequada à situação comunicativa.
Então, estão corretas. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 4 e 5. Então, corretas 1 e 5. Então, terceiro, letra C. Então, já terminamos aí a nossa correção da página 315. Fizemos 316 e vamos ver se já fizemos a página 317. Não, vamos para a página 317. Vou apagar a página 316. 317. Vale lembrar que você precisa ler várias vezes essa. Ah, foi sim. 317 eu já fiz. Tá? Vamos agora para a página 319. O Brasil do futuro vai ser o país do passado. Os jovens que tratem de envelhecer logo. 319. Vocês sabiam que os velhos não estão querendo ir embora, estão teimando em ficar um pouco mais por aqui? Pois é. Imaginem só que o Brasil, conhecido como o país jovem e dos jovens, está envelhecendo a olhos vistos, ou como se diz delicadamente, está se tornando mais maduro ou idoso, ancião, longevo, venerando, provecto, senil, enfim, qualquer outra palavra atenuante ou agravante, dependendo da maneira como somos olhados. O fenômeno é mundial, mas constitui séria preocupação para um país que considera os velhos um peso morto. Se já não sabe o que fazer com os cerca de 14 milhões existentes, o que fará quando eles forem o dobro daqui a 10 ou 15 anos? Se vocês acham que a velhice não tem futuro, estão muito enganados. Em 2025, o Brasil terá a sexta população mais idosa do planeta. Seremos 32 milhões acima de 65 anos. Além disso, haverá aumento da expectativa de vida, que será de 79 anos, contra os 68, hoje, 68,5 de hoje. Os jovens que se cuidem e tratem de envelhecer logo, eles que nos acham estranhos, porque nascemos antes do e-mail, da comida congelada, das fraldas descartáveis, do cartão de crédito, da pílula, das canetas esferográficas, do radar. O que fazer com esse estorvo social, com esses parasitas? Quando se faz a pergunta aos próprios interessados, surgem propostas interessantes. A julgar, por exemplo, por um concurso de idosos de que participei como jurado, pode-se concluir que a chamada terceira idade já existe uma quarta. Talvez seja a faixa etária com mais consciência de sua condição social, dos problemas e das soluções. As crianças são ignorantes, os adolescentes complicados, a juventude alienada. Só de monografias nesse concurso, que contempla ainda as artes plásticas, a literatura e a música vocal, houve 595 inscritos. Todos os trabalhos têm em comum pelo menos um desejo: o da reintegração da categoria na sociedade. Nenhum velho tem como sonho de consumo viver apartado, ser aposentado, inativo e dependente. Eles rejeitam a marginalização e propõem a reinclusão através da participação cidadã, da preferência por meio do trabalho. Os exemplos que oferecem podem ser exceção, mas são ilustrativos. Sócrates aprendeu a tocar um instrumento musical aos 80 anos. Newton, matemático, físico e astrônomo inglês, que viveu entre 1642
Em 1727, 85 anos, ainda trabalhava. Chaplin, autor, ator e cineasta americano que viveu entre 1889 e 1977 também. Picasso, pintor, escultor e ceramista espanhol que viveu entre 1881 e 1973, falecido em 2012, responsável pelo projeto da construção de Brasília. Esse aí eu troquei, né, Oscar Niemeyer. Com 93 anos, nem pensava em parar, e a lista é interminável. Os próprios concorrentes, alguns de alto nível intelectual, são eles mesmos bons exemplos de atividade. O problema é que, no Brasil, mais velho que a velhice é o preconceito que está em todos, inclusive nos que mandam. Então, é um texto adaptado de O Globo, e vamos aí para a compreensão do primeiro parágrafo. A primeira pergunta, aliás, segundo o autor, como os brasileiros veem os velhos. Então, número 1, como um peso morto. Segundo o texto. 2, no segundo parágrafo do texto, qual é a relação de sentido estabelecida pelo termo além disso? Além disso, então, expressa uma relação de adição. Nós já vimos esse conectivo, né? Expressa uma relação de adição. Terceiro. No terceiro parágrafo do texto, o autor dá uma ordem aos jovens. Pensando nisso, respondo em que trecho essa ordem é dada. Em que trecho? Os jovens, vamos abrir aspas, os jovens que se cuidem e tratem de envelhecer logo. Fecha aspas. E o ponto. Vamos para a quarta questão. Letra B, aliás. É possível aos jovens obedecer essa ordem? Claro que não, né? Não. O envelhecimento se dá por um fenômeno natural, não é que a pessoa queira envelhecer. Que termos o autor utiliza para se referir aos idosos no quarto parágrafo? Agora sim, é a quarta questão. Estorvo. Quinta questão. Considerando o contexto e o sentido, a palavra estorvo, quarto parágrafo, não poderia ser substituída por A, pessoas, B, obstáculo, C, peso, D, incômodo, E, entulho. A palavra aqui não poderia ser substituída. Então, quinto, letra A,
pessoas. Vamos apagar aqui. Vamos para a sexta questão. Em um texto, nem sempre as relações semânticas são expressas por conjunções. É o que ocorre no quinto parágrafo do texto. Leia o trecho a seguir. Nenhum velho tem como sonho de consumo viver apartado, ser aposentado, inativo e dependente. Eles rejeitam a marginalização e propõem a reinclusão através da participação cidadã, de preferência por meio do trabalho. Podemos afirmar que entre esses dois períodos há uma relação de que a gente viu várias relações, né, de sentido com os conectivos das orações coordenadas sindéticas. Então, letra A, temos aí a finalidade, B, conclusão, C, alternância, D, adição, E, oposição. Então, sexto, letra B, conclusão, período conclusivo. Vamos para a sétima questão. Explique o jogo de palavras presente no título do Brasil. O Brasil do futuro vai ser o país do passado. Refere-se à relação entre os sentidos das palavras ou dos vocábulos, das palavras futuro e passado. Oitava questão. Lê atentamente a passagem abaixo, retirada do texto. O que fazer com esse estorvo social, com esses parasitas? Explique por que os idosos são vistos como estorvo social e parasitas. Porque são pessoas sem nenhum trabalho, sem nenhuma função social. Nona questão. Transcreva um fragmento que comprove a sua resposta. Abre aspas. O fenômeno é mundial, mas constitui séria preocupação. Vamos colocar só um, porque não há espaço para colocar mais de um. Para um país. Tem mais espaço, mas um é suficiente. Para um país que considera os velhos um peso. Fecha aspas e ponto.
Esse nono aí foi a letra B, né, gente? Agora sim, vamos para o nono. Vamos apagar aqui. Nona questão. Poderíamos afirmar que o enunciador do texto se inclui nesse grupo de idosos brasileiros? Transcreva do texto uma passagem. Então, sim, ele se inclui. Abre aspas. Vamos botar aqui um ponto. Sim, eles nos acham. Então, ele se inclui. Ele nos acham estranhos porque nascemos antes do e-mail. Vamos para a última questão. Tem aí um gráfico. E nós vamos terminar a nossa aula aqui nesse gráfico. Com base nas informações contidas no gráfico abaixo e no texto, explique por que é importante que a sociedade se preocupe com o envelhecimento da população brasileira. Tem aí o gráfico em azul e rosa, e tem aí os anos. Então, por esse gráfico, vamos explicar por que é importante que as pessoas se preocupem com o envelhecimento. De acordo com o gráfico, o que é que vai acontecer? Então, vamos botar aí. De acordo com o gráfico, em 2050, os brasileiros aqui vai ficar assim, tá, gente? Porque senão eu vou perder tudo. Eles nos acham, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tá vendo? Não vai. Vamos ver. Eles nos acham estranhos. Pronto. De acordo com o gráfico, em 2050, os brasileiros com 80 anos será aproximadamente 14 milhões. Muita gente, né? Milhões de idosos, de acordo com esse gráfico aí. Se você observar direitinho. Então é preocupante, segundo o texto, porque pois os idosos sofrem preconceito, são marginalizados e, segundo o texto, eles não servem para nada. Então, a atividade já foi passada, página 200 e... Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. 308, tá? Para casa. 308, 309 e 315. Que essa 315 nós acabamos de fazer a correção. Ok, gente? Então, é isso. Terminamos aí a nossa aula.
façam essas atividades e terminamos assim a aula de hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.